Paz do Senhor, queridos. Vou começar lendo o Salmo 102. Senhor, ouve a minha oração, e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos. No dia em que eu clamar, ouve-me depressa. Porque os meus dias se consomem como fumaça, e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. Já os meus ossos se apegam à minha pele, em virtude do meu gemer doloroso. Muito bem, essa palavra é bem forte. De repente você está passando por momentos de muita angústia, situações complicadas na sua vida trabalhista, familiar, financeira, na saúde. Não se preocupe, Deus está vendo e contemplando o seu sofrimento. Deus sabe que você está sofrendo, Ele sabe pelo que você está passando. E se por acaso alguém te falou ou te prometeu que dentro da igreja, você servindo a Deus, você não teria momentos de angústia e sofrimento, essa pessoa enganou-se a si mesma muito mais do que a você. A Bíblia não nos ensina assim. A Bíblia nos diz que no mundo tereis aflições. Nós estamos no mundo. O céu ele está preparado, mas nós ainda não estamos no céu, nós estamos nos preparando. Enquanto nós estivermos no mundo, essas situações são absolutamente normais. Se nós observarmos pela Bíblia, nós temos muitos servos fiéis que sofreram muita angústia, perseguições, calúnias, mas eles permaneceram firmes e Deus honrou a todos. A história de Jó nos ensina muito. Temos também um discípulo de Jesus que estava sempre próximo e junto de Jesus, e mesmo assim ele tinha muita dificuldade, era um homem nervoso, que era Pedro. Pedro várias vezes duvidou. Enquanto o Senhor o chamou homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando Pedro estava afundando nas águas. E em vários outros momentos, quando Pedro também estava lá diante de Jesus e disse que não o negaria. E ele acabou negando. Então, mesmo nós estando diante de Jesus, diante de Deus, nós temos dificuldades, temos momentos de fraqueza. Quando Jesus foi levado preso, Pedro, inclusive, puxou da espada e cortou a orelha de um dos soldados e foi repreendido por Jesus. Então, Pedro era fraco e ele estava com Jesus. Então, nós também passamos por isso. São momentos, nós somos humanos e isso é uma coisa comum na nossa vida. Só que o que Deus ele quer nos ensinar com isso? Deus ele quer que nós o busquemos. E o busquemos na totalidade, em espírito, em verdade. Deus, Ele quer que nós clamemos. Nós temos que clamar. Às vezes não é aquela oração, você ora hoje, ora daqui a um mês. Não, Deus quer que você o clame e o busque. Jesus, Ele andou pela terra e por onde Ele passava, Ele era Deus, ele sabia que as pessoas estavam com problemas, doentes, com dificuldades, aqueles dois cegos no caminho. Jesus sabia que eles estavam ali, porque ele era Deus, mas ele esperou eles clamar pela misericórdia. Ele esperou clamar e recém ele se aproximou deles e realizou o milagre na vida deles. Assim é com nós. Deus quer que nós o clamemos e o busquemos. E o agir é de Deus. Às vezes a pessoa, de repente, recebe o seu milagre, outra pessoa está meses ou anos buscando o seu milagre e não recebe, mas tudo é no tempo de Deus. Para nós se aproximar de Deus, exige renúncia. Deus quer que nós renunciemos às coisas erradas, à mentira, aos vícios, à idolatria, à falta de amor ao próximo,
a falta de humanidade, de humildade, a injustiça. Deus quer que nós renunciemos a essas coisas que são as coisas terrenas, não são as coisas que se aproximam do céu. E uma coisa a mais que nós temos que aprender com isso é que as tuas prioridades, elas não são as prioridades de Deus. A Bíblia ela não diz que as nossas prioridades são as prioridades de Deus, mas sim que as prioridades de Deus, elas devem ser as nossas. Então, lembrando, as prioridades de Deus devem ser as nossas prioridades. Nós temos que se colocar debaixo de Deus em primeiro lugar para fazer a vontade dele. A Bíblia nos diz: buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vós serão acrescentadas. Então a Bíblia é bem clara: o momento que nós buscar de todo o coração o reino dos céus, as demais coisas elas vêm por consequência. A consequência do amor, da adoração, da santidade, da devoção e da busca incessante a Deus e da fidelidade. Deus ele vai observar tudo isso e a seu tempo certo tudo vai acontecer na sua vida. Então, se você está na igreja, na obra de Deus, e você está sofrendo essas angústias, essas situações complicadas na tua vida, lá no teu trabalho, na tua família, a situação financeira está ruim, problemas de saúde, Deus ele está vendo, mas coloque-se e analise-se a si mesmo para ver se alguma coisa não está errada. De repente você tem algumas coisas que você não quer renunciar, algumas coisas que Deus exige e você não quer cumprir, de repente algumas questões de teimosia, você se coloca contra: eu não quero fazer isso eu não posso renunciar, não posso deixar, isso eu preciso fazer, tu tem que me entender, Deus. Não, Deus ele tem a sua lei. A sua lei, nós estamos debaixo da lei de Deus. Como eu acabei de dizer, as suas prioridades não são as prioridades de Deus, mas sim as prioridades de Deus, elas devem ser as suas. Então, primeiro coloque o reino de Deus na tua vida, buscai as coisas do céu e todas as demais coisas Deus vai te acrescentar da forma e da maneira como Ele assim o quiser. E tenha certeza que se você estiver na fidelidade, na busca, na santidade, se santificando, buscando, vivendo uma vida de renúncia de acordo com a palavra de Deus, tudo isso vai passar, não vai permanecer. É semelhante ao inverno. A gente sabe que um dia ele vai cessar, o verão vai vir, tudo vai florir e estar lindo e maravilhoso. Aquela paisagem cinzenta, árida, que de repente não tinha tanta beleza, ela vai passar e vai vir novos tempos que vão mudar tudo. E assim vai ser com a sua vida também. Simplesmente ore e agradeça a Deus, mesmo estando na dificuldade, agradeça sempre, porque uma lição importante Deus está te ensinando nesses momentos. Não há momento de prova, de dificuldade, de angústia, em que não há aprendizado. Todos esses momentos trazem um aprendizado muito grande para nossas vidas. E nós temos que aprender com isso, não podemos ser teimosos e negligentes, você ficar com raiva e se opor a Deus. Não, você tem que dizer: Deus, me ajuda, me ensina a fazer a tua vontade e a cada dia ser uma pessoa melhor. Coloque-se então debaixo dos propósitos de Deus e Ele vai sarar as suas feridas, Ele vai mudar a sua vida para sempre. Amém?